Bom, vamos lá então. Boa noite a todos que estão presentes. Para mim é uma honra estar aqui e nós vamos começar com as apresentações. Na sequência, já vamos começar com a palestra. Então, os microfones vão manter desligados durante esse período enquanto eu estou falando. E assim que eu finalizar, a gente abre para conversa, tá bom? Para interação, para fazer pergunta, fiquem à vontade. Hoje eu trouxe bastante informação. Então, quem quiser colocar aí papel e caneta, quem tiver com papel e caneta aí, vai anotando. Qualquer dúvida que aparecer depois, a gente esclarece. Bom, vamos lá então. Sou a Ariane Basso, sou empreendedora, né? Então, hoje eu tenho uma empresa que é a Sentido Soluções em vendas e pessoas. Nós somos uma empresa de RH que presta serviço para outras empresas, tá? Então, nós fazemos tanto a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, quanto recrutamento e seleção para outras empresas. Sou gestora em RH, formada pela Unip, e vendedora, que a minha maior experiência sempre foi estar na linha de frente, ali com o cliente. Então, eu trago aí mais de 10 anos de bagagem na linha de frente. E hoje eu tenho a honra de pertencer ao Grupo MEA e de ser uma das líderes multiplicadoras do MEA. Então, eu me dedico a ajudar outras mulheres a se desenvolverem, né? E a trazer o conhecimento que eu tenho e dividir com elas para o crescimento de todas. Para quem não conhece o MEA, Mulheres Empreendedoras de Araraquara, nós somos um movimento, porque movimentos transformam, e o MEA tem um grupo no WhatsApp com mais de 250 mulheres, é um grupo fechado. Também tem um grupo no Facebook com mais de 1.000 mulheres já. E tem a página, o Instagram, onde a gente vai fomentando os negócios de todas as mulheres. E em parceria com o Shopping Jaraguá, nós estamos realizando essa semana de palestras, que começou na segunda-feira, onde a Elô palestrou, a Elô é coach. Na terça-feira nós tivemos a Sandrinha e ontem a Mária. E hoje sou eu, a Ariane, amanhã a Jade, segunda a Márcia e terça a Ana. Então são todas mulheres poderosas e que trazem conhecimento e dividem um pouco daquilo que aplicam no dia a dia para ajudar outras pessoas a crescerem, a se desenvolver. A princípio, esse projeto do shopping, ele é direcionado para os lojistas e funcionários, mas eles nos convidaram, né, e deram a oportunidade, como hoje é online, de trazer também as pessoas que estão ao nosso redor, que admiram o nosso trabalho, e as outras pessoas que queiram se desenvolver junto com a gente. E hoje nós vamos falar, então, sobre vendas e RH. Equipes engajadas fazem a diferença. Nós vamos falar, então, sobre engajamento, principalmente nesse momento, que nós tivemos a boa notícia que o isolamento social vai dar essa afrouxada, que na segunda-feira, aqui em Araraquara, nós vamos começar a reativar as nossas atividades. Os temas abordados serão engajamento, capitalismo consciente, empatia e os processos da venda. Então, falando um pouco sobre engajamento. O engajamento não é a satisfação no trabalho. Estar satisfeito com o seu trabalho é só uma dos quesitos para você se sentir engajado. Então, se a pessoa está satisfeita, não necessariamente ela está engajada. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, sobre a diferença entre satisfação e experiência, encantamento, tá? Que também vale para o cliente. Então, estar satisfeito é você ir lá, fazer a sua parte e tá tudo ok. Bem-estar profissional também não se define como engajamento, ele é um dos pilares, quando a pessoa se sente bem no seu trabalho, quando ela consegue levar isso dentro da sua família. O engajamento é algo mais complexo, mais macro. Tem dois tipos. Afetivo, que vem da parte emocional,
e normativo, quando a pessoa ela é comprometida com as normas da empresa. Então, ela faz ali a parte dela também de uma forma, eu costumo dizer aqui, ok. Qualquer um dos 3 quesitos são os quesitos ok. O engajamento é a conexão física, emocional, cognitiva e social que desenvolve quando estabelecemos uma relação imbuída de propósito com diferentes aspectos de nossa vida, gerando assim um esforço voluntário direcionado a objetivos. Então, o engajar-se não é um daqueles quesitos, são todos eles juntos. É a conexão física e emocional de desenvolver assim dentro de uma sociedade. E por que eu destaquei aí a palavra voluntário? Porque quando você, sendo colaborador, sendo empresário, né, o empreendedor, a pessoa que participa do processo, quando de fato ela está engajada, é como se ela estivesse fazendo um trabalho voluntário. O dinheiro, o que vem depois é consequência. Então, nesse período que nós passamos aí de isolamento social, onde muitas empresas tiveram que baixar as portas, né? Infelizmente, parar a sua atividade de uma forma tão ativa, não tiveram algumas como drive-thru e tudo mais, mas nada comparado ao movimento que se tinha antes. O empresário, o empreendedor que tem esse sentimento de fazer um trabalho voluntário, entenda, é só uma analogia, não é que você não tem que ganhar dinheiro, porque a empresa ela precisa ter um lucro, mas é o sentimento, a forma com que você emocionalmente se envolve com todo o processo, você olha aquilo como um todo para ajudar ao próximo, para ajudar a sua sociedade. E aí, essa imagem, ela demonstra o cérebro, né? De um lado, a parte racional e, de outro lado, a parte emocional. Nós tomamos decisões pela emoção e justificamos pela razão. Então, qual é o seu envolvimento hoje com a sua empresa, com o seu cliente? Isso vale também para o cliente. Muito do que eu vou falar aqui, eu gosto de fazer olhando dos dois lados. Então, por exemplo, aqui na emoção da compra, o cliente compra pela emoção e justifica pela razão. E da mesma forma, somos nós tomamos decisões pela razão quando nós estamos à frente de um negócio, ou melhor, pela emoção, né? E depois a gente pensa e justifica pela razão. Primeiro, é natural isso do ser humano, né? A gente agir pela emoção. Não inconsequentemente, não é disso que eu estou falando, mas aquele sentimento que existe dentro de nós. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns modelos de atendimento, tá? Hoje, nós temos, por exemplo, o B2B, que é o negócio de empresa para empresa, o B2C, que é o negócio de empresa com o consumidor direto, então, aquela empresa que já atende o cliente final, ali a empresa é cliente de outra empresa. E nós temos o human to human, que é vender de uma pessoa para outra pessoa. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana. Eu creio que foi o professor Fernando de Chiari, a gente vai falar mais dele aqui hoje. Eu tenho seguido o trabalho dele, assim, excepcional. E ele falou assim, que atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. Então, por mais que você trabalhe no B2B, você atenda outras empresas, você vai negociar com o comprador. E esse comprador, ele também tem emoções, assim como você. Por mais que você lide diretamente com o cliente, e nessa situação você está vendendo para uma pessoa, você também é uma pessoa. E quando você consegue conectar o seu sentimento junto com essa pessoa, quando você consegue fazer esse trabalho humano, você envolve esse cliente e você cria esse engajamento, essa empatia, é ali que a mágica acontece, que a venda acontece de fato. Trazendo isso para o capitalismo consciente, o capitalismo consciente é um modelo humanizado de gestão. Aqui. É um modelo humanizado de gestão. Então, é uma forma de trabalhar
de uma maneira mais humana. As empresas que trabalham dentro desse processo, né, desse conceito de capitalismo consciente. Nessas empresas, o lucro não é a qualquer preço. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. Não é trabalhar para não ter lucro, não é isso. A empresa precisa ter um lucro, mas ela pensa e visualiza no modo geral. Então, não é a qualquer preço, a qualquer custo, mão de obra escravizado, algo desse tipo. Não é isso. E muito menos tirando do cliente de uma forma injusta. É vender com valor justo por aquilo que você entrega. É pensar no modo geral. O como é mais importante que o quanto. Então, como você entrega, como você faz, é mais importante do que a quantidade que é gerada. E isso vem dentro de uma visão estratégica de mercado, vem dentro do impacto social que a sua empresa tem para a sociedade como um todo. Quais são os benefícios? Qual é o propósito da sua empresa? Por que que ela existe? Que diferença a sua empresa faz para o planeta? Por mais que nós sejamos de Araraquara, e pode ser que aqui tenham pessoas de outras cidades também, e que você pense que você atende só o seu bairro ali, o seu comércio. Você tem que pensar também no modo geral de planeta, porque a mudança começa por você. Começa ali dentro da sua casa, do seu comércio, e ali vai se expandindo. Então, dentro do capitalismo consciente, nós temos 4 pilares. Um propósito maior, que aí vem desse conceito que eu disse de uma estratégia global. Uma liderança humanizada, que é onde o líder ele consegue enxergar o seu colaborador com os olhos mais humanos, mais empáticos. A interdependência entre os stakeholders, então, clientes, fornecedores, todos eles participam de alguma forma, interagem mais com o negócio. E isso gera uma cultura em cima dos valores. Muitas empresas possuem lá missão, visão e valores na parede. E isso é muito legal, é muito bonito, tem todo um conceito por trás. Mas elas vivem de fato esses valores? Você tem como valor ali a empatia, mas você está conseguindo entregar isso para o seu colaborador? Você está conseguindo entregar isso para o seu cliente? Então, dentro dessa cultura, todos eles participam de uma forma com que eles se sintam parte do processo. E aí, quando você passa a se sentir parte do processo, é que surge esse engajamento. E quando você se sente engajado, é que vem aquele sentimento de voluntariado, aquele sentimento de vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso. E é essa fase que nós tivemos, né? Já vamos até começar a falar no passado, que é para profetizar. Que nós tivemos de isolamento social, foi uma fase, ela vai passar. E como a gente vai sair disso? Isso é uma escolha. Os pontos fundamentais a serem falados, né? Como eu estava falando aqui, o engajamento do colaborador. Então, quando a gente está falando sobre capitalismo consciente, nós trazemos aqueles 4 pilares, é nítido o quanto o colaborador se sente parte do processo e se engaja com esse processo. Os consumidores são mais fiéis, porque eles entendem o seu propósito, eles entendem o porquê que a sua empresa existe e eles se conectam com isso. Lembra quando eu falei para vocês que são pessoas se conectando com outras pessoas? Então, quando a linguagem ela vem de uma forma mais humana, por exemplo, hoje as grandes campanhas de marketing de um banco, o banco não vende mais tarifa baixa, ele vende a sua família feliz, a sua segurança. Outro dia eu vi de uma construtora, você hoje faz um financiamento de uma casa, você paga por 30 anos, né? E aí ela trazia o quê? A imagem das crianças, do pai brincando com o filho. Então, quer dizer, não importa que você vai passar 30 anos pagando aquele empreendimento, ele vai ser para sua família. Então, trazer essa
imagem da família, do consumidor, da alegria da família, por exemplo, no supermercado, lá no hortifruti, aquela família feliz, né? Essa é a imagem que eles trazem. E aí, com isso, você cria consumidores mais fiéis, porque você está conectados a ele. E eu queria observar sobre a manutenção do seu CRM. Nesse período de isolamento social, o quanto fez diferença para aquela empresa que tinha o seu banco de dados atualizado. Porque tanto se fala, o Sebrae fala, todo mundo fala, mantenha o seu banco de dados atualizado, pega nome e telefone dos seus clientes, né, endereço, mantenha os seus dados atualizados para você contatar eles. E muitas pessoas não se atentavam a isso. Por quê? Porque vivia de uma forma receptiva, o cliente ia até você. E fez toda a diferença quem tinha esse contato, porque conseguiu ir atrás do cliente, mostrar para ele que estava fazendo algo para manter o atendimento dele, para não deixar ele sozinho, né? Porque ele estava em casa, trancado, então, para surpreender esse cliente mesmo com o seu ponto fechado. Um maior volume de compra por pessoa. Então, quando o cliente ele se engaja com todo esse processo também e ele é fiel, ele tende a comprar mais. O ticket médio dele é maior. E um maior retorno a médio e a longo prazo. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque hoje eu vejo na área comercial uma necessidade muito imediatista. E aí, o capitalismo consciente, ele amplia o potencial dessas empresas. Então, a gente não pode pensar só no agora. É um relacionamento, é algo que você constrói. E dentro desse cenário que nós estivemos, com certeza, as empresas que trabalham dentro dessa gestão humanizada se destacaram, porque o cliente, quando ele tem o dinheiro para investir, nesse momento mais escasso, ele vai investir naquilo que realmente tem valor para ele. Então, uma empresa que prega valor para a sociedade, que é muito mais além, né, de só um atendimento simples, é no modo geral, que é sustentável, que traz essas preocupações de modo global, ela tende a fidelizar mais o cliente e, nesses períodos de crise, até manter melhor o seu engajamento com esse cliente. Algumas até cresceram. Então, essas empresas hoje, elas são físicas e digitais, porque as empresas foram obrigadas a migrar para o digital, e isso não significa não ser mais física, mas você vai estar em todos os canais de vendas a partir de agora. Não é porque o mercado vai retomar que você vai deixar o lado digital, porque você já está lá. E ali, com certeza, você já apareceu para outras pessoas que não eram seus clientes e que agora passaram a ser. Então, você tem que fomentar isso e manter essa atividade. O atendimento vai passar a ser presencial e online, consequentemente. E, principalmente, eu acredito que depois desse período onde você teve que botar a mão lá no seu CRM e ir atrás do seu cliente, a visão de negócio de vendas vai ser mais ativa. Em meus treinamentos, eu costumo bater muito forte nisso, que a venda, ela só tem um valor maior mesmo quando ela é ativa. Se você está lá e seu cliente vem até você e você vende para ele aquilo que ele veio procurar, essa venda receptiva, ok, é bacana, você atendeu bem, conseguiu finalizar a venda, mas quando você vai atrás do cliente, você surpreende ele, é outro sentimento. Ele se sente muito, muito mais encantado e eu acredito que é ali que você vê o valor do vendedor mesmo. Senão, não tem diferença entre o atendimento ao cliente e o setor comercial. E o encantamento do cliente, né? Que é aquilo que eu estou falando aqui. Quando você trabalha um produto ativo, um atendimento ativo de vendas, o cliente se sente encantado. Eu gosto de tratar como vendedores, no modo geral, quem está na linha de frente. Por quê? Se você é um empreendedor individual e não é necessariamente um comércio, você também vende. Se você é um colaborador, mas da área financeira ou do RH, você também vende. Eu acredito que somos todos vendedores.
Então, tudo que eu falar aqui durante a palestra, tenta de alguma forma colocar dentro do seu dia a dia. Quando eu falo vendedor, não é só o setor comercial, até por isso que na empresa nós trabalhamos com pessoas e vendas, né? Então, sentido soluções e vendas e pessoas. Porque eu acredito que o RH, se ele fosse mais comercial, nós teríamos um resultado incrível. E se o supervisor comercial, se o setor comercial tivesse essa visão de RH de dentro da empresa, extraordinário. Então, esse é o nosso conceito de trabalho, né? Partindo disso, os colaboradores entregam o seu melhor no atendimento. Então, não é o possível, é o seu melhor. Buscam oportunidades de vender. Então, aquela venda ativa faz com que ele busque essas oportunidades. Ele participe mais, ele se sinta mais engajado e crie estratégias junto com o negócio. Consequentemente, entregando resultado. Eu acredito que com esse período, muitas empresas trabalhando em home office, ficou claro que a produtividade não tem nada a ver com picar o cartão. Não é porque a pessoa entrou 8 horas da manhã e saiu 6 horas da tarde lá certinho, dedo, que ela foi produtiva. Muitas pessoas trabalham menos e produzem mais dentro de um setor. Então, depende muito do trabalho, da função e da dedicação de cada um. E esses colaboradores, então, mais engajados, eles conseguem entregar um resultado melhor, porque ele foca naquilo que realmente tem que ser feito, entregando o seu melhor. E aí, onde eu falei para vocês sobre satisfação e experiência. Qual que é a diferença? A satisfação é quando o cliente é atendido por você e você entrega aquilo que ele pediu. Ah, ok. Ok. A experiência é quando você foi lá na ponta, ouvir o seu cliente, entendeu o que ele precisava, sem ele dizer, muitas vezes. Através de um bate-papo, de uma sondagem bem feita. E aí, quando ele chega na sua empresa, quando eu digo chega, não é só no espaço físico, no seu atendimento. Quando você está ali, você gera uma experiência que ele fala assim, nossa, é isso. Essa é a experiência. E para mim, assim, para falar de experiência, não tem exemplo melhor do que a Disney, né? Porque quando eu falo sobre esse modelo de gestão, de ouvir lá na ponta, lá quem está ali na frente do cliente, eu estou usando esse modelo de gestão Disney, que é exatamente dessa forma que eles trabalham. Então, não é à toa que tem um personagem brotando a cada passinho que você dá dentro do parque. Tudo tem um propósito ali. E esse propósito maior é justamente encantar o cliente. Não sei se aqui alguém já foi para Disney, eu morro de vontade de ir, só de ver na televisão, de ver meus amigos quando vão postando nos stories, eu já fico emocionada. Imagina estar lá pessoalmente, né? E a história do Walt Disney também é muito bacana. Já contei isso aqui no Netflix, mas eu gosto de trazer esses conceitos justamente para a gente poder fixar melhor na cabeça, né? Porque se trata até de um conceito, de uma filosofia de trabalho. O Walt Disney, gente, ele quebrou 2 vezes. Por quê? Porque ele tinha um sonho, ele tinha essa vontade, ele amava o que ele fazia. Mas não necessariamente ele era um bom gestor, administrador ali da parte financeira. Só que ele não desistiu. E esse encantamento pelo negócio dele, essa emoção que ele passava, engajava todos ao redor. E as pessoas acreditavam nele. Então, algumas pessoas colocaram dinheiro junto com ele ali, investiram, quebraram junto com ele. Alguns desistiram no meio do caminho e outros mantiveram. E hoje a Disney é o que ela é. Eu nem preciso entrar muito nesses detalhes, né? Então, nesses períodos de crise, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a mudanças. Aquele que, quando viu tudo fechando, falou: vamos lá, e agora? O que eu vou fazer? Qual caminho eu vou seguir? Né? E foi ali se adaptando, estudando e entregando de uma forma diferente. E hoje, eu até conversei com uma amiga logo lá no começo,
eu falei para ela, eu tenho certeza que vocês vão descobrir uma maneira diferente de trabalhar, mas que isso não vai ser anulado depois, vai vir para agregar dentro do que vocês já entregavam. Então, é a soma dos dois, né? E é a busca pelo macro. E aí é onde eu trago esse conceito também novamente, porque eu amo trabalhar com essa ferramenta, eu falo em todos os meus treinamentos, se tiver alguém aqui presente que já fez treinamento comigo, minha vontade é colar assim, ó, na pessoa. É o conceito Golden Circle, que o Simon Sinek apresenta pra gente, aonde você começa ali, ó, no meio, pelo porquê. Então, é o propósito. Por que a sua empresa existe? O que ela faz, né? Assim, para as pessoas. Por quê? Qual que é o sentido disso? E aí depois vem o como. E por último, o quê. Então, usando o meu exemplo, por exemplo, por que eu resolvi criar Sentido Soluções? Porque eu queria ajudar as pessoas. Eu queria, de alguma forma, ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente, a se prepararem para o mercado. E aí, como eu faço isso? Eu faço isso treinando essas pessoas, eu faço isso justamente estando nas redes sociais hoje. Nós estamos com um projeto super bacana de lives para levar o conhecimento para as pessoas. Então, esse é o como que eu estou fazendo isso tudo acontecer. E o que eu entrego? Eu entrego treinamento, eu entrego recrutamento e seleção. Então, esses são os produtos. Como que eu entrego isso e o porquê? Porque é o mais importante. Algumas estatísticas. 48% das empresas, e essa pesquisa eu trouxe de um material do professor Fernando, que eu falei que eu ia citar ele várias vezes, né? E aí ele diz nesse treinamento que são números mundiais. Então, a nível Brasil, isso é ainda mais preocupante. 48% das empresas não fazem o follow-up, que é o acompanhamento lá do seu CRM ou o acompanhamento daquele prospect que você ainda não vendeu para ele. 25% fazem apenas 2 contatos. Então, a pessoa te procurou e você depois mantém com ela 2 contatos. Se ela não comprar, tchau. 12% fazem 3 contatos e 10% das empresas apenas fazem mais que 3 contatos com os seus clientes. Quando nós falamos sobre o princípio de Pareto, é muito fácil enxergar isso dentro de um setor comercial, por exemplo, onde sempre tem aquele vendedor que é o top. Nossa, esse cara é top. Mas o que ele está fazendo ali para ser top? Como que ele está mantendo aqueles clientes? Quando a venda acontece? A venda acontece 2% da venda no primeiro contato. Lembra que eu falei para vocês sobre imediatismo? São essas estatísticas aqui que apontam a forma de trabalho que eu gosto de trabalhar. Porque eu não acredito nessa venda imediatista. Ela pode acontecer, bacana, a gente fica super feliz. Mas 3% das vendas ocorrem no segundo contato, 5% no terceiro, 10% no quarto e 80% das vendas acontecem depois do quinto contato. Então, quando você trabalha visando aquele relacionamento a médio e a longo prazo, quando você não esquece do cliente lá no seu CRM, melhor, quando você põe ele no seu CRM, que na maioria das vezes ele vai lá, compra uma vez e vai embora. Ou então você atende o telefone uma vez, não pegou o nome e telefone dele, não tem oportunidade de oferecer outras coisas para ele. 80% das vendas acontecem depois do quinto contato. Grava isso. Onde você está colocando o seu cliente depois que você fala com ele? Porque é aquilo ali que vai trazer o seu resultado. Lembra lá de Pareto? 20% do seu trabalho, da sua aplicação, vai trazer 80% do seu resultado. E, contrapartida, 80% do seu trabalho traz 20% do seu resultado.
E depende muito. Em alguns setores é 10 por 90, 30 por 70, enfim, depende muito da equipe, né? Eu gostaria aqui de trazer um exemplo para vocês, porque eu vou falar sobre padrão. Quando você é uma empresa, você tem um segmento, é importante que você se preocupe em criar um padrão de qualidade. Então, eu vou até abrir a tela aqui para ver. Quem não tiver com a câmera ligada, liga que eu quero saber agora. Uma enquete, rapidinho. Olhando para esse produto, quem concorda comigo? Aí o pessoal tá ligando as câmeras. Que esse produto é um Bombril. Ergue a mão. É um Bombril que vocês estão vendo aí na frente de vocês? É? A maioria diz que sim. Então, deixa eu fechar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou colocando vocês do ladinho. Sim, é um Bombril. Mas Bombril, na verdade, é uma marca. E a gente vai no mercado e fala, ah, preciso comprar Bombril. Porque essa marca criou um padrão na sua cabeça, inconscientemente. Por quê? Pela qualidade, pela forma com que eles se apresentavam, por tudo. É um conceito, é um padrão. E quando você compra uma esponja de aço e ela não tem o mesmo padrão de qualidade da Bombril, você se decepciona. Porque você tem na mente que aquele é o padrão que você gostaria de comprar. Entende? O que você faz hoje é referência para o seu setor? Você está de fato buscando isso? Isso também tem a ver com engajamento, com a entrega do seu produto. Entende como o RH, que é aquela parte toda de bastidores, ela precisa estar engajada com o setor de venda e vice-versa, para a gente conseguir criar produtos de qualidade, serviços de qualidade e ser padrão no mercado. E aí nós vamos falar sobre empatia. Dá uma olhada para essa cena ali. Duas pessoas, né? Provavelmente num café ali, cada uma olhando para o seu celular. Tá vendo uma interação entre os dois? Não. Essa era uma realidade que nós víamos muito antes desse período que nós passamos. Hoje, que nós estamos mais tecnológicos que nunca, a gente está sentindo falta do olho no olho. E quando a gente fala de empatia, não tem como ser empático 100% por uma tela de celular. Então, é disso que a gente está sentindo falta, desse contato humano, de você ver a pessoa ali pessoalmente, né? De dar a mão, de compartilhar. Eu sei que abraçar, apertar vai demorar um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde, né? Enquanto não sai essa vacina. Mas o olhar olho no olho, é isso que vende, é isso que cria empatia. Pelo celular, você pode até sondar e fazer todo aquele trabalho de venda e tentar dar ali o seu melhor. Mas o atendimento presencial, ele é diferente. É muito diferente. Eu, particularmente, gosto de comprar pela internet um produto ou outro, mas eu prefiro 1000 vezes ter um vendedor campeão, assim, que consiga entender a minha necessidade e ser empático com aquilo. Não vender o que ele quer vender por vender. Ah, porque ele precisa bater a meta. Mas vender aquilo que eu preciso como consumidora. E aí, ninguém se importa com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. A empatia se baseia nisso. O quanto você se importa com o seu cliente é mais importante do que o quanto você sabe. Não importa que você sabe tudo do seu mercado. Se você não olha para a solução que você está entregando, não vai fazer sentido para as pessoas. Então, quando a gente traz isso para a liderança da sua empresa, a empatia, ela melhora o desempenho do time, ela faz com que a gestão retenha talentos e faz com que essa gestão interaja mais rápido com a globalização. É aquilo que a gente estava falando do capitalismo consciente.
E esses dados são dados da Harvard Business Review. Ó, que chique. A gente consegue criar com essa liderança empática um engajamento total mesmo, porque você consegue interagir com todos, né? Então, você melhora o desempenho do time, melhora o desempenho com o seu cliente, com o seu fornecedor, gera ali toda aquela interação entre os stakeholders e faz com que, no modo geral, global, haja esse crescimento, né? Converse com esse crescimento global. Eu gosto muito dessa imagem, porque eu penso que ela me passa bem o que é empatia mesmo. Se a gente olhar de um lado, aquela pessoa está olhando o número 6. Do outro lado, a outra pessoa está olhando o número 9. Quem é que está errado aí? Ninguém. Por quê? São visões diferentes. Então, para eu entender de fato o que o meu cliente precisa, o meu colaborador precisa, o que o meu empregador precisa, porque a empatia, ela dá 360 graus. Ela é tanto de você com o cliente, quanto de você com o seu líder e vice-versa. Para eu entender o que aquele outro ser humano precisa, human to human, eu preciso olhar com os olhos dele. Então, é dar a volta e ir lá enxergar o que ele está enxergando. Muito se disse já, e hoje esse conceito vem mudando, que a empatia é dar ao outro aquilo que você gostaria que dessem para você. Mas o que a gente vem evoluindo nesse conceito de empatia é que empatia é dar ao outro aquilo que ele precisa. E aí é onde eu falo que essa imagem é sensacional. Ela é simples, mas ela fala tudo. É você olhar com os olhos do outro. Se você fosse o presidente por um dia, o que você mudaria no seu trabalho e na empresa? Essa pergunta, ela pode ser feita de várias maneiras. Então, o dono da empresa, o empresário, o empreendedor, se ele virar para o seu colaborador e fazer essa pergunta, se você fosse presidente por um dia, o que você mudaria no seu trabalho e na empresa? E deixasse a pessoa falar à vontade, gente, ia vir tanta coisa, mas tanta coisa, que vocês iam se surpreender. E aí eu convido a quem presta serviço, a quem é colaborador, a fazer a pergunta para si. Se eu fosse presidente por um dia da empresa onde eu trabalho, o que eu mudaria na empresa? O engajamento, ele tem muito a ver com isso. É o líder respeitando a opinião do seu colaborador. E lembra lá, é ouvir quem está lá na ponta, modelo Disney, quem está ali na frente, dando o seu melhor. Ouvir essa parte do processo para poder entregar para o cliente a melhor experiência. E vice-versa. É quando o colaborador, ele olha para a empresa, então lembra lá, você olha dos dois lados, e ele pensa, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como que a gente vai sair dessa nesse momento? Como vai ser segunda-feira, quando a gente reabrir as portas? O ouvir eficiente nessa situação é fundamental. A gente tem a mania de atropelar, né? As pessoas estão falando e a gente está pensando no que vai falar depois. Então, ouvir eficiente é ouvir com atenção, é ouvir a pessoa na essência, que de fato ela está dizendo, é respeitar. E aí, antes de você começar a responder aquilo que ele está falando, né? A interagir, dá uma pausa, para um pouquinho, porque às vezes ele só está recapitulando as ideias e vai continuar falando. Então, para não interromper, dá uma pausinha. Pergunte para esclarecer. E traga elementos de volta com suas palavras. Então, para você confirmar o que foi dito, é importante que você use os mesmos elementos que a pessoa disse quando ela trouxe aquela ideia. E por que eu estou reforçando tudo isso sobre o ouvir eficiente? Porque escutar gera confiança, diminui a resistência, gera autoestima e autodisciplina. Quando nós ouvimos atentamente o que o colaborador está trazendo, isso gera uma confiança dentro dessa relação.
porque mostra que você tem respeito por aquilo que ele está falando. E vice-versa. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quem está no negócio, quem está empreendendo, quem é, né, empresário ou líder de uma equipe, ele já passou por aquilo. O colaborador está assim numa empolgação, trazendo algo que ele acha incrível para solucionar um problema, mas muitas vezes o líder já teve aquela ideia. E quando ele se coloca para ouvir aquilo que o colaborador tem para falar, e depois ele traz as suas ideias, ele diminui a resistência, no sentido que ele já teve aquela ideia, ele já aplicou e não deu certo. E aí, se ele explica para o colaborador o porquê não deu certo, e isso é uma gestão humanizada, essa resistência que ele teria naturalmente, né, em dizer assim, ele nem me ouve, ele não quer saber, ele não quer melhorar, essa resistência diminui. Porque daí você deu ouvidos a ele, você entendeu que ele está querendo te ajudar e você está mostrando para ele com todo o cuidado que é importante aquela fala dele, mas que você já passou por aquilo e que já encontrou talvez uma outra solução. E aí ele vai entender. E isso gera uma autoestima, porque mesmo que você não aplique as ideias dele, ele vai se sentir confiante, ele vai se sentir parte do processo e vai buscar outras soluções. E quando eu falo sobre autodisciplina, é porque, em média, nós falamos por minuto 150 palavras, em média. Mas nós podemos ouvir, em média, em torno de umas 500 palavras. Ou seja, isso serve para todas as situações. Quando eu estou ouvindo uma pessoa, para eu poder ouvir eficientemente, eu preciso de disciplina. Quando eu estou atendendo um cliente, é importante ter na cabeça que eu preciso ser atraente. Por quê? Se nós ouvimos, em média, 500 palavras, mas falamos 150 palavras, significa que se você não tiver uma fala bacana, esse cliente ele pode pensar no boleto que ele tem para pagar, no filho que ele vai buscar na creche, em qualquer outra coisa enquanto você está falando. A mente dele vai lá longe. Então, quando você está ouvindo o seu cliente, você está ouvindo o seu colaborador, é importante você manter o foco justamente para a sua mente também não ir distante e você deixar de desvalorizar aquilo que ele está falando e diminuir a confiança, aumentar a resistência dele e todos os outros quesitos que preenchem aí esse ouvir eficiente. Então, é por isso que gera autodisciplina. É você atento àquilo que você está ouvindo, para dali você partir para uma conversa agradável. E aí entendam o seguinte: delegar é diferente de abdicar. Então, quando você está numa equipe e você transfere uma responsabilidade para um colaborador, é diferente de você abrir mão dessa responsabilidade 100%. É importante caminhar junto. O líder ele faz parte de um quebra-cabeça. Ele é uma das peças. E se ele não estiver ali encaixadinho com os colaboradores, vai ficar incompleto. Tem que ser junto. E aí, no meio do processo, você vem ali validando e avaliando junto. Por quê? Se o resultado entregue não for satisfatório, a culpa é sua também. Então, não é delegar e abandonar, abdicar. É delegar e acompanhar. Focar na solução. Se por acaso algo não está indo da forma como você gostaria que fosse, foca na solução. Olha, pensa que da próxima vez a gente pode fazer assim, assim, assim. Que num próximo momento diferente, nós podemos fazer assim, assim. Então, o foco é no futuro. E não no problema, não no que aconteceu. Deu errado? Vamos celebrar os erros. Sabe por quê? Porque celebrar os erros é celebrar a iniciativa, a criatividade. Quando você, junto com o seu time, celebra algo que não deu certo, você não está sendo hipócrita, você está aprendendo uma nova forma de não fazer aquilo. Então, celebre. Celebre para você poder superar mais rápido. Foca na solução e no futuro, daquilo que vocês podem fazer diferente. Quando você traz essa forma de olhar,
tudo muda e o engajamento se fortalece. Umas orientações chaves: resultado, solução e ação. Então, você vai avaliar o resultado, vai dar uma solução e vai agir. 3 perfis de colaboradores que provavelmente você tem dentro da sua empresa. Em um outro momento, lá no Meiaflix, eu trouxe isso voltado para a demissão. Então, vamos lá. 3 perfis de colaboradores. Existe aquele colaborador que é um talento, que é especial, que eu costumo dizer que é o colaborador DDD, porque ele sente a dor do dono. Esse daí é aquela pessoa que você pode ir embora, dar a chave para ele, que ele vai agir exatamente como você agiria. E esses talentos, eles são indispensáveis, entende? Não como fala, insubstituível. É indispensável. Por quê? Quando você vai tomar uma decisão nesse momento, onde você precisa enxugar o quadro de funcionários, você não vai dispensar esse cara, porque na hora de retomar lá na segunda-feira, vai ser ele que vai estar com você, erguendo as portas junto com você e te dando suporte para te manter motivado também para continuar. E aí, um segundo cenário de perfil de colaborador são os talentos não engajados. São os OKs. Ok, ele é bom naquilo que ele faz, mas ele é meio em cima do muro. Então, na hora de tomar uma decisão, você sempre vai pisar em ovos com ele, porque você não sabe se de fato ele vai vir junto e vai, né, agir como você agiria. E por último, nós temos os substituíveis, que é aquela mão de obra fácil de achar, que é aquele trabalho onde outra pessoa facilmente faria. E aí, colaborador, eu te faço essa pergunta: aonde é que você está se encaixando? Você está sentindo, de fato, a dor do dono, trazendo junto com você aquela responsabilidade? Está engajado com tudo? Você faria isso mesmo que você não tivesse ganhando um salário? Hoje, o governo liberou as empresas para suspender contrato, para reduzir carga horária, para reduzir salário. E muitas pessoas podem olhar para isso e falar assim: poxa vida, meu salário, né? Mas, ao mesmo tempo que está diminuindo o seu salário, tem outras pessoas ficando desempregadas. Então, gratidão por aquele trabalho. Ah, está diminuindo a minha carga horária e, consequentemente, o meu salário. Ok. Mas lembra lá que o bom funcionário, ele não vai olhar só para essa carga horária. Ele quer entregar resultado. Ele sabe que o resultado que ele entregar vai ser fundamental para essa retomada. Então, ele entende esse engajamento e ele fala: não, vamos lá, diminuiu, mas eu estou aqui. E esses são os talentos indispensáveis. Porque quantas empresas hoje estão sem receita? Estão assim, trabalhando com 10, 20% da sua receita, estão sendo endividados. E esse colaborador, ele vai entender isso, vai te ajudar a vir junto. Então, esse cara, na hora de dispensar, se você precisar dispensar o seu time, não dispensa ele. Sabe por quê? Um bom profissional, ele é bom aonde ele estiver. E aí, se você dispensa ele hoje, amanhã, depois que você retomar, que você falar, agora está aquecido, eu vou recontratar, pode ser tarde demais. Porque às vezes já tinha outras pessoas ali de olho fazendo proposta e ele, na incerteza de voltar ou não, acaba aceitando outras propostas. E para você poder chegar nesse resultado, eu gostaria de partir dessa base de pensamento zero, que é, sabendo o que eu sei agora, faz essa pergunta. Vai lá para o seu time, olha um a um e faz essa pergunta. Sabendo o que eu sei agora, então depois de toda essa experiência que eu tive com essa pessoa no meu trabalho, eu contrataria novamente? Esse colaborador, sabendo o que eu sei agora, com todos os resultados que ele me entregou, e veja, eu não estou falando se é positivo ou negativo, os resultados que ele entregou, isso é fato, não tem discussão, não é pessoal. Eu contrataria ele? Eu convido vocês a partir disso para poder fazer a contratação, ou melhor, a dispensa. E aí, voltando lá para os processos da venda, deixa
Deixa eu só ver aqui. Voltando lá para os processos da venda, lembra que eu falei para vocês sobre as pessoas... Eu gosto muito de comparar os processos da venda dentro do nosso dia a dia. Por quê? Por exemplo, lá no meu canal do YouTube, eu fiz uma analogia com o processo seletivo. Porque quando você vai para uma entrevista, você também está vendendo a sua ideia, você está vendendo a sua imagem. Então, eu convido vocês a olhar dessa forma também para vendas. A gente se vende todo momento. E aí, numa venda, só por aqui na tela. Aí. Em primeiro lugar, a primeira etapa da venda é a conexão. É quando nós criamos conexão com o cliente, criamos conexão com aquela empresa, onde nós criamos a conexão do meu propósito com o seu propósito, de pessoa para pessoa. O segundo passo é o interesse e a necessidade, é o levantamento do interesse e necessidade. Mas aí você fala assim para mim, Ari, mas na entrevista, sim, que sensacional seria se o candidato buscasse saber quais são as necessidades do momento daquela empresa, para na hora que ele fosse se apresentar, ele entregasse a solução. E a mesma coisa com o seu cliente. Ouvir quem está lá na ponta. Lembra lá de novo, modelo Disney, quem é que está lá na ponta? Ouvindo o seu cliente, faz o levantamento de interesse e necessidade com ele. Você está no atendimento aqui com o cliente, pratique o ouvir ativamente. Levante o interesse e a necessidade. Então, nesse momento, você vai fazer perguntas abertas. E depois, você vai confirmar essa informação. Então, são perguntas fechadas. Lembra? É confirmar para você confirmar tudo o que ele te disse, parafraseando ali o que ele falou, para ele se sentir importante, porque você deu ouvidos para ele. Então, ali, no interesse e necessidade, é ouvir ativamente. E aí, um quarto passo é a apresentação, que é onde você vai apresentar para ele a solução que você tem. E, por último, é o fechamento. Então, a conexão, ela equivale na venda a 5%, a confirmação a 15% e a apresentação a 25%. Nós temos aí um total de 45% da venda. Entre interesse, necessidade e fechamento, vou dar um segundo para vocês pensarem a respeito disso. Qual é o peso? Restam 55%. Eu falei bastante aqui de interesse, necessidade. Então, consequentemente, provavelmente você está pensando que é maior o nível de interesse e necessidade do que o fechamento. Mas quanto? De 55%. 50% da venda, das relações, do ouvir atentamente, de você querer entregar algo a alguém. 50% do processo da venda é o levantamento de interesse e necessidade. É o você ouvir atentamente o seu cliente, é você ouvir atentamente as necessidades dos seus stakeholders, é você ouvir o que está acontecendo para depois que você confirmar as informações e apresentar a solução, você faça o fechamento, como uma consequência de tudo isso que você fez. Se você fizer todos esses passos anteriores de uma forma excelente, o fechamento ele tende a ser uma consequência. E no treinamento de vendas, as pessoas vão para vendas pensando assim: vou aprender a técnica de fechamento, eu quero saber como pressionar o cara, como bater em cima, e fala. Meu produto é o melhor, meu produto não... Calma, respira, escuta. Essa é a melhor forma de você entender o que o seu cliente precisa. E apresente aquilo que ele precisa. Não adianta você levar um mix completo de produto, porque você só vai confundir a cabeça do cara. Ouve o que ele quer e dá ali 2, 3 opções. E aí, se de fato não for aquilo, você vem com mais 2 e vai indo até você conseguir encaixar. Mas, normalmente, se você faz tudo direitinho, 2 opções é o suficiente. E a gente trabalha a técnica ou. É isso ou é isso? Entende? Não tem como a pessoa não escolher. Mas esse fica para uma próxima. Então, 70% da venda vai do seu interesse pelo cliente. E 30% da venda equivale à sua habilidade de mostrar para ele tudo que você entendeu. De você, de fato, apresentar e fechar.
Olha aí o nosso colega, eu adoro ele. Ele traz justamente a nossa fisiologia, que é tão importante, tão valiosa. 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa. É para você ouvir mais e falar menos no atendimento. É para você ouvir mais o seu colaborador. É para você ouvir mais o seu cliente. Aí sim você vai conseguir ajustar todos os pontos que precisam para você ter um engajamento total da sua equipe e voltar segunda-feira com tudo para a sua atividade normal. Que não vai ser mais tão normal assim, porque você vai ter agregado outros serviços, porque você agora é mais digital do que nunca, e isso tudo vai estar junto, misturado, e é importante que todo o time esteja envolvido com tudo isso que está acontecendo. E esse engajamento, lembra lá do trabalho voluntário, tem que vir de dentro para fora. O seu porquê tem que falar com o porquê do seu colaborador. Então, chegamos às considerações finais. Siga em frente rapidamente. E o exemplo que eu trago aqui para vocês, eu fiz um treinamento de criatividade com o Murilo Gun, online, e ele usa esse exemplo para você errar rápido e fácil, rápido e barato. E quando ele traz para a realidade dele de humorista, porque ele tem outros N projetos, ele usa o exemplo do humorista que faz stand-up. Esse humorista que faz stand-up, quando você vê ele vendendo 1 hora de show, no preço que ele quiser, que as pessoas pagam porque adoram ele, o show é espetacular e a pessoa ri durante 1 hora sem parar, isso significa que antes disso ele fez todo um laboratório, que muitas vezes eles vão para barzinho de graça e começam a contar piada, assim, aquele monte de piada e vão ticando aquilo que está funcionando. Então, de que forma você está fazendo hoje para testar e para validar as ferramentas que você está trabalhando? Segue em frente, haja. Acho que a frase do momento, principalmente nessa coisa online, né, que nós vivemos hoje, é antes feito do que perfeito, né? Vai lá e faz, e age. Que assim você vai saber se você vai validar essa ferramenta ou não. Tenha clareza nos processos. Então, olhe como todo mesmo e convide as pessoas a olhar, convide todos os seus stakeholders a participar disso, para de alguma forma você conseguir ter uma visão global dos resultados. Competência. Seja competente naquilo que você quer entregar. Dê o exemplo. Quando você é empresário, quando você é empreendedor, que você tem abaixo de você outras pessoas que dependem de você, na verdade eu nem gosto dessa ordem de abaixo. Se a gente está falando de valores, de tratar de igual para igual, é ali, é do seu lado, é junto com você. Não delegue atividades que a pessoa entende que você não faria. Ela tem que sentir que você, se tivesse que fazer, faria e faria muito bem feito. Isso faz muita diferença no comprometimento do seu colaborador. Porque na hora de vender, você vende como ninguém. Na hora de entregar um produto, de empacotar um produto, você faz aquilo como ninguém. Só que você é uma pessoa só. E é por isso que você contratou ele, para ele poder te ajudar. Só que na hora de atender o cliente, você é a pessoa que mais atende. Você já teve essa sensação de chegar numa loja e ser atendido por um vendedor e na hora que você sair, você fala assim, nossa, parece que ele é o dono, porque que atendimento foi esse? É esse sentimento que o seu colaborador tem que ter. E ele só vai ter isso se você também fizer dessa forma. Então, quando você delegar, dê o exemplo. Mostre para ele como faz. E o engajamento dele com certeza vai crescer muito mais. Os resultados da sua empresa com certeza serão ainda melhores. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu amo essa frase, eu trago para a vida. Toda vez que às vezes eu falo assim, eu não vou dar conta, não vou dar conta, eu penso, é o meu melhor que eu estou dando para isso. Aqui eu estou fazendo o meu melhor, nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Então, vai sem medo, faz. Por exemplo, as lives que nós estamos fazendo lá no Instagram, para mim, gente, é um desafio muito, muito grande. Eu estou amando fazer, mas assim, é dando a cara. Os vídeos do YouTube, então, cada vez que eu vou postar alguma coisa, eu detesto ela antes de postar, mas eu falo, vamos. É fazer sempre que a gente vai conseguir evoluir. O engajamento é uma escolha. Qual é a sua escolha?
Pessoal, eu fico por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Aqui eu vou trazer, então, as referências para vocês. Marcinha, se você quiser abrir o microfone, por favor. Referências, como eu disse já no meio do processo, Fernando de Chiara, que é professor em neurovendas, assim, sensacional, o material dele é incrível. Alexandre Espíndola, que é especialista em encantamento com o cliente. O Alexandre, ele dá treinamento sobre a gestão Disney. E o Hugo Bethlen, espero que seja assim que fale, que é presidente do conselho do ICCB, que é do Capitalismo Consciente Brasil, Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E outras referências que eu trouxe hoje estão aqui nesse livro, Estratégias Avançadas de Venda. Essa metodologia dos passos da venda foi desse livro que eu tirei depois de um curso que eu fiz lá na SP Coaching. Esse livro é do Vilela da Mata, com o Brian Tracy e a Flora Victoria. Um outro livro deles também, que eu amo de paixão, é o Engajamento Total. Eu devorei esse livro já mais de uma vez. É muito bacana. Então, assim, hoje o que eu trouxe é só um pouquinho do que tem aqui. E um outro livro que eu amo de paixão é Empatia. Porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Também trouxe algumas referências dele e aconselho para todo mundo ler, principalmente nesse momento. Esse livro ele tem uma linguagem muito fácil, muito rápido de ler. Eu li assim em 2, 3 dias. E aí ele fala aqui, ó, do Jaime Ribeiro. A empatia vai mudar o mundo e nós somos protagonistas dessa história. Nós nascemos empáticos. Não é uma habilidade que a gente adquire com o tempo. É uma habilidade que a gente muitas vezes deixa de ter. Então, esse é o momento de reativar essa empatia dentro de nós. E esse livro é excelente para isso, para a gente praticar isso no dia a dia. Deixo aqui meu muito obrigado, esses são os meus contatos, siga a gente lá nas redes sociais. E agora nós estamos abertos para comentários, perguntas.